Olá, bom dia. Bom dia para você que está aí, 2 da manhã, ligado no programa Florescer Violeta, né? Muito bom dia e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gratidão pela sua companhia, gratidão pelas mensagens, para quem já ouve, né? Para quem já está se habituando a ouvir, né? Gratidão. E para você que está chegando aí pela primeira vez, né? A gente sempre tem, ainda bem, sempre temos novos ouvintes. Eu sou Sidney Rosa, eu atendo no metrô, em frente ao metrô Tucuruvi. Eu atendo na Zona Norte, em frente ao metrô Tucuruvi. Você saindo do metrô, você saindo ali da catraca, em 3 minutinhos você está no meu espaço, né? Eu sou psicanalista, eu atendo com a psicanálise, né? Nós não somos nada, né? Nós estamos, né? Eu estou psicanalista e eu atendo com base na psicanálise, né? Eu vou falar de um tema, inclusive hoje, de psicanálise, que durante essa semana no consultório foi recorrente. E então eu achei bacana trazer aqui hoje para o nosso programa para a gente falar um pouquinho sobre, né? Mas eu atendo então com base na psicanálise, eu trabalho com a hipnose, eu trabalho com cromoterapia, eu trabalho com a metafísica, né? Linguagem do corpo, eu trabalho com a hipnose, acho que já falei, né? Eu trabalho com o reiki tibetano, o reiki tradicional, japonês tradicional, de Mikao Usui, com a linhagem tibetana, trabalho com o reiki xamânico, trabalho com a energização xamânica. Então, para você que se interessar, para você que quiser saber um pouquinho mais, já anota aí o meu celular, para que você possa me ligar, me mandar uma mensagem, gravar um áudio e enviar, tirar suas dúvidas sobre cada uma dessas técnicas, enfim, valores, agenda, né, de atendimento. Você pode me ligar no 9, eu estou em São Paulo, Zona Norte, então o DDD é 11, né, para você que está fora, o DDD é 11, 98670-6310, 98670-6310, esse é o meu celular. Se você ligar e eu estiver atendendo, enfim, estiver ocupado, não vou poder atender, mas eu te retorno a ligação. Ou então, passa a mensagem, né? Ou então, passa uma mensagem lá e eu respondo também para você a mensagem, né? Então, eu atuo com essas terapias, com essas técnicas. E insisto, né? Eu falo sempre bastante dessa questão aqui nos programas da Vibe Mundial. Eu falo sempre da questão de que não há uma terapia melhor do que a outra. Existe aquela que vai atender você no momento que você está, na fase de vida, na fase de desenvolvimento, na fase de entendimento que você se encontra. Uma terapia que para mim pode ter sido excelente hoje, e eu indico para alguém, para essa outra pessoa pode não ser. Não somos seres iguais uns aos outros, absolutamente, né? Não tem ninguém igual. Cada um tem uma característica, cada um traz uma história, cada um tem uma bagagem, cada um tem as suas cicatrizes. Então não dá para você afirmar que uma mesma terapia vai servir igualmente para 2 pessoas. Eu até entendo que a maior parte sim, mas nem sempre, né? Nem sempre, e esse nem sempre é bastante, né? Mas a psicanálise é a única dessas terapias, as chamadas, consideradas, enfim, terapias breves, que, novamente, são excelentes, mas nenhuma aprofunda como, por exemplo, a psicanálise aprofunda, ou a psicologia, né? A diferença da psicologia para a psicanálise é assim, a psicologia, então vamos entender, psico, alma, logia, estudo da alma.
né? Então a psicologia ela abrange o ser como um todo, né? Ela vai ser aquele processo terapêutico de 5, 10, às vezes 15, 20 anos de análise, né, de terapia, porque ela olha o ser humano como um todo. A psicanálise, ela, através do Freud, do entendimento do Freud, nós temos uma área no cérebro que ele denominou de inconsciente, que é onde nós gravamos toda a nossa história. Toda a nossa história está gravada nesse inconsciente. E através da psicanálise, a gente vai então focar qual é a tua questão e entender com base nessa psicanálise, entender e trabalhar especificamente esse tema que você quer tratar. É plenamente possível. É óbvio que à medida em que nós vamos abrindo a tua caixinha, a gente vai encontrando outras coisas. Mas a gente pode fazer um trabalho direcionado na questão que você tem a tua queixa, né? Por isso são mais rápidas entre aspas, né? Também vai algum tempo, mas obviamente não vão 5, 10, 15 anos como na psicologia. E que também na psicologia muitas vezes não precisa de todo esse tempo, né? Não é que sempre será assim, na maior parte das vezes sim. Na psicanálise até tem casos de você estender um pouco mais, mas em média, em geral, elas são terapias, ela é uma terapia mais rápida, né? Mais rápida, talvez não tão rápida como as pessoas queiram, mas ela é mais rápida, né? Então, e uma dessas questões que foi muito recorrente essa semana no consultório, por isso que eu quero falar, ela está exatamente ligada com a psicanálise, e eu quero falar dessa questão de uma forma psicanalítica, né? Existem outras teorias que olham de uma outra maneira, mas eu quero falar dela sob a orientação psicanalítica, né? Então, só voltando um pouquinho, para você que está assistindo, né, para você que está ouvindo pela primeira vez, você pode também assistir, porque eu estou gravando, né, esse programa. O Gabriel, que está ali na mesa de som, cuidando ali dos equipamentos, sempre nos ajuda aqui. Então, ele está gravando aqui para mim. E esses programas todos aqui que eu faço na Vibe Mundial, eles estão no meu canal no YouTube, que é o Florescer Violeta. Você pode procurar lá no YouTube, entrar no YouTube, procurar lá Florescer Violeta, você vai ver lá todos os meus programas que eu já fiz. E aí estão sempre lá, tem um tema e você vai olhando o tema que te chama a atenção e você pode assistir num outro momento, enfim, né, no momento que for mais conveniente para você. E eu estou falando isso também porque em alguns programas eu já falei um pouco desse tema, eu não aprofundei o que eu vou aprofundar hoje, mas eu já falei um pouco disso, eu já comentei num dos programas anteriores. Então, se você ouvir hoje e não entender exatamente e quiser me perguntar, de novo, é só me mandar mensagem no celular. Ou então você olha lá atrás, alguns desses vídeos, que vai estar lá também falando das fases do desenvolvimento, né? Fases do desenvolvimento segundo Freud, segundo a psicanálise. Fase oral, fase anal e fase fálico e genital, né? Então você pode ouvir esse, assistir esse e depois assistir os anteriores e aí formar a tua visão, a tua opinião e novamente eu fico totalmente à tua disposição para te tirar outras dúvidas que possam acabar ficando e claro, né, uma explicação de pouco mais de 20 minutos, alguma coisa sempre fica. Mas dá para entender bem. Então, só retomando um pouquinho, eu quero falar hoje da questão sexual, né? E isso que foi muito recorrente no consultório, né? Questões
relacionadas à sexualidade. Então nós passamos por 3 fases de desenvolvimento: fase oral, fase anal e fase fálico e genital. As questões de sexualidade, os problemas de sexualidade estão na fase fálico e genital. Os problemas de sexualidade na questão de fazer, de praticar o sexo. A questão de sexualidade com relação à ideologia de gênero, enfim, a tua definição, a tua opção sexual, né? Homossexual, bissexual, heterossexual, isso está ligado na fase anal, para os homens principalmente. Para as mulheres também mais ou menos nessa fase, mas não é disso, não é da opção sexual, não é de qual opção sexual que eu quero falar. Eu quero falar das questões que estão relacionadas à dificuldade na hora do sexo, né? É isso que eu quero falar, e isso está vinculado com a fase fálico e genital. Essas 3 fases, elas acontecem, segundo Freud, a partir do nascimento. Mas, depois de Freud, uma das suas seguidoras, uma das suas discípulas, Melanie Klein, trouxe a informação, comprovou a tese, trouxe uma tese e comprovou que esse inconsciente já começa a ser alimentado ainda quando nós estamos na barriga da nossa mãe. Durante, não os 9 meses, mas durante 6 meses, a partir do 3º mês, o nosso inconsciente já começa a receber informações dessa mãe. Ele já começa a ouvir essa mãe e sentir essa mãe, né? Então, os 6 últimos meses, eles vão ser fundamentais, inclusive. De que maneira essa mãe está no processo de gravidez, porque ela já está informando para o bebê quais são as condições que ela vive, né? Quais são os seus medos, quais são as suas questões em geral. Então, a partir dessa fase, o nosso inconsciente já começa a ser alimentado. E ele vai ser alimentado até, em média, os 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, né? Então, logo no nascimento, nós passamos pela fase oral. Ali, por volta de 1 ano e meio, começa a fase anal, que vai até mais ou menos uns 4 anos, um pouco mais, um pouco menos. E aí sim começa a fase fálico e genital. Essa fase fálico e genital é a fase em que a criança começa a tocar muito o aparelho genital, começa a tocar o seu sexo. E por que ela toca? Porque é prazeroso. De fato é prazeroso, né? E a forma com que esses pais lidam com essa forma das crianças se tocarem é que vai fazer a grande diferença lá na fase adulta. Porque se nessa fase os pais são muito rigorosos, extremamente rigorosos, e proíbem, e mais do que proíbem, dizem que não põe a mão aí que é feio, não põe a mão aí que é pecado. Tem um monte de pais, uma imensidão de pais e mães que atuam dessa maneira aqui, que tratam essa questão dessa maneira, dizendo que é feio, dizendo que é sujo, dizendo que é pecado, dizendo que não pode, e muitas vezes até batem na mão da criança quando a criança está com a mão lá, dão castigo porque pegou a criança com a mão, né? E isso é que vai lá na fase adulta causar problemas com a sexualidade. Sexualidade no sentido de fazer na hora do sexo, né? Na hora da relação sexual. Então, essas crianças que acabam tendo essa pressão nessa fase,
podem desenvolver lá na fase adulta essa questão. Esses pais tratam dessa maneira porque não sabem a maneira correta. Foram tratados assim, entendem que essa é a melhor forma, mas não é, né? Não é. No momento em que a criança está se tocando, e de fato é mais prazeroso do que, por exemplo, ela ficar com a mão na orelha, com a mão no nariz, com a mão na cabeça, enfim, ela percebe que lá é mais prazeroso, porque é de fato mais prazeroso, óbvio, né? É fato isso. Então por isso que ela prefere e gosta de ficar com a mão ali. Mas ela é inocente, ela não sabe para que é isso, ela só sabe e sente que é mais prazeroso, né? Ela vai saber mais para frente nessa fase, e aí vai depender de criança para criança, mas é por volta também dos 7, 8 anos que essa criança começa a ter contato com outras crianças, e aí elas começam a se falar sobre isso, e aí a criança entende então que esse gostoso é na realidade um prazer já, né? Já é um caminho para o orgasmo, tanto para o menino quanto para a menina. E aí começam os processos naturais dessa fase. Mas nessa primeira, principalmente, mas isso se alonga até os 10 anos, hein? Não é só quando tem 4, 5, 6 anos, não. Se o entendimento dos pais, a hora que vem, a hora que sabem, a hora que percebem que as crianças estão praticando para ter orgasmo, tem que saber lidar muito bem com isso, porque é extremamente natural. E é óbvio que para pais que não têm essa informação, eles vão castrar, né? E aí é o grande problema, é a castração nesse momento, né? Quanto que você permite, quanto que você foi permitido, quanto que você foi permitida a curtir essa fase lá na tua fase fálico e genital. Quando você tinha 7, 8, 6, 5 anos, 9 anos, como é que foi lidado? Como é que os teus pais, como é que os adultos que estavam presentes na tua vida, como é que eles lidaram com isso naquela fase, né? Por quê? Porque à medida em que a criança grava que é proibido, que é feio, que é pecado, na fase adulta, essa vozinha interna do inconsciente, do pai, da mãe, às vezes dos dois, às vezes de um avô, de uma avó, que eram quem cuidavam dessa criança, vai estar lá falando no teu inconsciente, vai estar falando lá no teu ouvido, na hora em que você vai para o relacionamento sexual. E aí o homem, né, pode desenvolver a ejaculação precoce. Ele pode desenvolver a disfunção erétil, fora da fase natural do homem ter questões com disfunção por conta da idade, enfim. Mas não é absolutamente normal para alguém de uma fase de idade mais jovem ter disfunção erétil, né? Da mesma maneira, a ejaculação precoce para o homem. Por quê? Porque eu tenho que fazer rapidinho isso daqui, eu tenho que fazer rapidinho esse serviço aqui, eu tenho que praticar rapidamente para que ninguém veja. Porque ele está com uma voz lá no inconsciente dizendo, é pecado, é proibido, é feio. Talvez ele tenha apanhado, talvez ele tenha sido colocado de castigo, porque na fase fálico e genital ele foi castrado. Castraram esse prazer. Na fase adulta, ele vai desenvolver, pode desenvolver uma dessas duas questões, as duas questões. Quando não é a disfunção, é a ejaculação precoce. Quando consegue ter ereção, tem a ejaculação precoce. Por quê? Porque ele precisa esconder, precisa ser rápido. Ninguém pode ver, né? Na cabeça dele, no inconsciente dele, fica isso. Vou fazer rapidinho, porque daí ninguém vê, ninguém vai me brigar comigo, ninguém vai dizer que é pecado, meu pecado é pequenininho, porque eu faço rapidinho, né? Então ficam essas vozes no inconsciente. Né? A maior parte dos homens procura por tratamentos, muitas vezes, quando a questão está aí.
quando a questão está no inconsciente, quando a questão está lá, na fase em que ele tinha 8, 9 anos. À medida em que você, homem, vem para o consultório e nós tratamos isso e entendemos isso, você começa a ter resultados muito rápidos, resultados melhores, muito mais positivos, de uma forma muito rápida, né? Porque não é orgânico, é emocional, é mental, é psíquico, né? Nas mulheres, né, o que pode levar na fase adulta? Existem várias outras situações que podem levar também a esse mecanismo de defesa. Mas o que pode acontecer com a mulher? Um fluxo menstrual desregulado, muito desregulado, às vezes ela menstrua 2 vezes na semana, no mês, muito longos, fluxos longos, né? Corrimentos que ela não detecta de onde pode estar vindo, de onde não pode estar vindo, dor durante, né, até antes mesmo, não consegue a penetração por causa de dor, falta de lubrificação, às vezes até lubrifica, mas quando tem a penetração fica com muita dor, e aí é óbvio, né? Em todos esses casos, o que vai acontecer? Não vai fazer o sexo, não vai praticar a relação. Não vai fazer, porque tudo isso vai servir como uma defesa para que ela não faça. Por quê? Porque no inconsciente está lá a vozinha da mãe, às vezes a vozinha da avó, dizendo que é feio, que é proibido, que é pecado e todas essas questões. Essa mulher também pode desenvolver como mecanismo de defesa esses sintomas, quando ela não está feliz na relação, quando ela não está bem na relação, quando o companheiro não está dando a atenção que ela quer, quando o companheiro não está tratando ela como ela quer ser tratada, ela pode desenvolver como um mecanismo de defesa também, tá? Mesmo que ela não tenha... como o homem também pode. Como o homem também pode desenvolver, tanto disfunção quanto ejaculação precoce por conta disso. É que o homem, ele tem já uma característica mais animalesca. O homem é mais animalesco, é fato. Então ele acaba que essas questões estão muito mais voltadas lá com a fase fálico e genital. As mulheres, elas sim, podem desenvolver desde lá da fase fálico e genital e também, mesmo que não tenham tido problemas nessa fase, que essa fase tenha passado de uma forma tranquila, ela pode desenvolver como um mecanismo de defesa, para evitar o sexo com aquele companheiro, porque o companheiro não a está tratando como ela quer, como ela merece, como ela gostaria, com o carinho que ela gostaria. E isso aí, para os homens que estão me ouvindo, fiquem atentos, porque mais de 90% das reclamações com relação a esse tema vem da forma com que os homens tratam as mulheres, né? Os homens esquecem que eles precisam, e é necessário, né? Precisar mesmo. Eles precisam saber tratar essa mulher. Eles precisam conquistar essa mulher. Ah, mas eu já sou casado há 20 anos. Mais ainda você precisa conquistar essa mulher. Mais ainda, né? Porque no início do namoro, do casamento ali, é muito fácil, né? Estar com toda a volúpia, com todo o gás, né? Mas depois de 10, 15, 20 anos de relacionamento, você precisa conquistar essa mulher. Precisa conquistar. À medida que você consegue conquistá-la, à medida que você consegue deixar que ela perceba o teu interesse por ela, não só o sexual, como uma mulher, como a tua companheira, ela vai mudar bastante, tá? Ela consegue mudar, ela pode mudar bastante. Meu tempo está acabando, falei demais, e ainda bem que o Gabriel me avisou, apesar de eu estar com o cronômetro aqui. Mas eu volto a falar disso. Tá? Acompanha pelo meu canal no Florescer, me manda mensagem que eu volto a falar mais sobre isso, tá bom? Sobre esse tema. Um abraço e até domingo que vem.